Olá pessoal, eu sou a Regiane Tinoco, orientadora pedagógica da EJA, do Colégio Municipal Amaral Peixoto, e estamos aqui para poder apresentar para vocês o nosso podcast com os professores da nossa casa, os professores da EJA, e o assunto é sobre violência, com o nosso projeto que a gente tem desenvolvido nesse semestre, chamado Diga Não à Violência. Boa noite, estamos aqui hoje com o professor Janô, professor de História da nossa casa, do Colégio Municipal Amaral Peixoto, e hoje vamos conversar, uma conversa sobre a violência. Nós estamos trabalhando esse projeto, esse semestre, Diga Não à Violência, e o professor Janô vai conversar um pouco com a gente. A gente sabe, né, professor, sobre como a mulher tem sido desprestigiada ao longo da história, né? Felizmente, essa história tomou um outro rumo, como a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340 de 2006, que foi sancionada, reformulada. E aí, professor, a gente queria saber, na sua opinião, quais elementos históricos que motivaram essa violência? Boa noite, alunos da EJA, eu sou o professor Janô de História e a resposta é que, historicamente, o Brasil é uma sociedade que se formou aceitando a violência contra aqueles que eram considerados inferiores. Então, historicamente, nós tivemos a violência da escravidão contra o africano escravizado, a violência e o genocídio dos povos nativos e a violência contra a mulher, que no século XV, XVI, XVII e XIX não possuía os mesmos direitos que o homem e não era considerada uma cidadã com os mesmos direitos que o homem. Então, só no século XX, que no Brasil, as mulheres vão conquistar direitos e, ao conquistar, começa a surgir a reação a essa violência que já era aceita e que já existia. Então, nós somos, historicamente, uma sociedade violenta e essa violência hoje ela é combatida, mas ela ainda existe. Sim, professor. Então, essa violência, o senhor poderia explicar assim, a violência física, emocional, o que o senhor está colocando para a gente? Psicológica? Nós temos todas, né? A violência física, que é uma violência visível, né? Visto que a pessoa fica com as cicatrizes dessa violência, né? No seu corpo, e a violência psicológica, que é a violência invisível, em que, acredito eu, tem até um número maior de mulheres que sofrem essa violência psicológica e, por ela ser invisível, é mais difícil denunciar e é mais difícil criminalizar e responsabilizar o agressor. Sim. E quais atitudes que essa mulher que sofre, que passa por essas violências, ela deve tomar em relação a esses abusos? Acredito eu que ela deva procurar os órgãos públicos que são responsáveis por punir o agressor e por dar apoio psicológico, né? Apoio de segurança, porque muitas vezes é necessário que os órgãos públicos garantam a segurança física dessa mulher ao punir o agressor. E hoje nós temos, desde o telefone do Ministério da Mulher, o Ministério Público, as delegacias de mulheres, aqui mesmo em São Gonçalo, é uma cidade que tem a delegacia da mulher, e ela precisa ter, primeiro, uma autoestima que permita a ela reagir a essa violência, seja ela física, psicológica, moral ou de qualquer forma. Muito obrigada, professor. Era uma conversa rápida, mas informativa. E nós estamos aqui para dizer: diga não à violência. Diga não à violência, denuncie o agressor. Diga não à violência! Boa noite. Nesse momento estamos com o professor Rafael, nosso professor de Ciências, da Educação de Jovens e Adultos, da Escola Municipal Amaral Peixoto, e ele vai falar com a gente sobre o consumo abusivo de substâncias químicas alucinógenas. Professor, o que o senhor acha sobre esse uso desses tipos, variados de substâncias químicas que podem trazer ou não, podem potencializar ou não a violência
dentro da nossa sociedade? Bom, boa noite. Agradeço a pergunta. Não sou usuário de drogas para saber se as pessoas devem ou não consumir. Acho que cada um tem que ter consciência sobre o seu uso. Mas no Brasil a gente tem uma série de drogas que são consideradas lícitas, que também têm potencial alucinógeno, como o álcool, e outras que são ilícitas, que também têm potencial de aumentar a agressividade, têm potencial entorpecente, que acaba desfazendo a realidade, como é o caso do êxtase, que é usado em baladas, como é o caso da maconha, que acaba podendo gerar uma dependência química e também acaba gerando uma violência devido à necessidade do consumo e da busca pelo dinheiro para alimentar esse vício. Então são variados tipos de violência. Violência devido à necessidade do consumo e da busca pelo dinheiro para alimentar esse vício. Então são variados tipos de violência. Além da violência clássica contra a mulher, que geralmente é mais fragilizada nesse sistema, mas que a gente observa também que, devido ao consumo de drogas feito pelos parceiros ou por ambos numa relação, pode gerar esse tipo de violência ou incentivar esse tipo de violência. Então, um ciclo vicioso que não é recomendável para ninguém. O abuso de drogas deve ser proibido e algumas que são consideradas de menor potencial ofensivo, mesmo elas podem gerar alguns danos e efeitos colaterais na pessoa, de desfazer a realidade e aumentar a chance de causar uma violência contra os parceiros ou contra entes queridos. E não é só contra a mulher que acontece, contra crianças também, e acaba gerando um certo desconforto familiar e toda uma desestruturação familiar. Então existem uma série de gamas de drogas que existem hoje em dia que acabam levando ao aumento da violência, seja de forma direta ou indireta, às pessoas do convívio familiar. Professor, muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Diga não à violência! Hoje estamos aqui com a professora Daniele, de português, e ela vai estar conversando com a gente aqui nessa conversa, né? Que a gente está falando sobre Diga não à violência, e ela vai estar conversando com a gente hoje sobre a violência contra o idoso. Segundo a Agência Brasil, o Estatuto do Idoso descreve a violência contra o idoso como qualquer ação ou omissão que é praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano, sofrimento físico. E no fim do ano passado, com a pandemia, cresceu muito o número de idosos que sofreram violência. As denúncias foram muitas. Então, professora, eu queria te perguntar, com relação a essa descrição que a gente falou acima, desse aumento, né, de violência contra idosos no período da pandemia, quais seriam as formas aplicadas na família para que a sociedade possa diminuir com esses dados tão alarmantes, respeitando o idoso que convive nesse lar, nessa família? Boa noite, Regiane, boa noite a todos. Bem, existem vários casos de violência contra o idoso, né? O principal é a negligência, quando há omissão, né, dos cuidados com o idoso, com a saúde, com a alimentação, com a higiene. Nós temos casos de violência psicológica, em que há xingamentos, constrangimento, humilhação. O idoso, muitas vezes, ele é retirado do convívio social, impedindo com que ele tenha acesso à diversão, ao lazer. Nós temos casos também de violência física, que vai desde espancamento até empurrões, beliscões, tapas. Nós temos casos também de abuso financeiro, em que pessoas do próprio ambiente familiar, né, pegam cartões de pagamento do idoso, se apossam desses recursos financeiros para benefício próprio, muitas vezes pegam empréstimo em nome do idoso.
Nós temos casos também de violência patrimonial, em que o idoso muitas vezes ele é obrigado a assinar documentos autorizando forçadamente a venda de imóveis, a antecipação de heranças. Nós temos casos de violência sexual, em que o ato sexual é praticado sem a vontade do idoso, né? Ele sofre ameaças e é obrigado a praticar o ato. E é preciso observar os sinais de violência, né? Muitas vezes o idoso ele está em depressão, ele tem alteração no humor, né? E ele se esconde de algumas pessoas da família. Isso é um sinal que precisa ser observado. É preciso observar também o comportamento das pessoas da família para com o idoso. E no caso de violência, o que é preciso fazer? Disque 100, vá à delegacia de proteção ao idoso, procure um serviço social. É importante a gente reforçar que o idoso, né, é o segundo grupo mais vulnerável, estando atrás apenas de crianças e adolescentes. Então, professora, nós aqui da EJA, nós temos idosos que são alunos da nossa escola e é muito importante a gente divulgar, a gente falar sobre esses dados, conversar sobre o que pode fazer. Disque 100, né? E diga não à violência. Diga não à violência. Boa noite, queridos alunos. Boa noite, professora Kate. Boa noite. Estamos no projeto sobre a violência. A nossa convidada, a professora Kate de História. Professora, boa noite. Boa noite. Há alguns anos atrás, algumas doenças neurológicas ou psicológicas eram colocadas todas em um mesmo entendimento, nominavam de maneira vulgar e depreciativa. Com o desenvolvimento da ciência, podemos entender sobre as diversas deficiências, seus estágios e níveis. Quais as ações educacionais que precisam ser enfrentadas para que atitudes como essas não venham a acontecer? Então, eu acho que antigamente, né, alguns anos atrás, todos os problemas psicológicos, neurológicos, eram todos classificados iguais, né? E a pessoa que tinha esse tipo de problema, né, ou ela era segregada, né, ela era isolada em casa, os pais muitas vezes tinham vergonha do filho, né? Eles não frequentavam espaços escolares, eles eram internados em clínicas quando não estavam em casa, ficavam em clínicas psiquiátricas, e eles eram apartados da sociedade, eles não estavam inclusos, né? Com as legislações atuais, né, o Brasil vem se reformulando em relação à sua legislação, essa situação mudou, ficou um pouquinho diferente, porque as escolas passaram a receber essas pessoas, né? Não só crianças, como adultos também. Então eles ficaram inseridos nesse contexto escolar, né, com recebendo uma educação acadêmica, respeitando, claro, as suas limitações, enfim. Na questão educacional, a gente vê que muitas vezes, né, a pessoa que é portadora, que é a pessoa que tem essas especificidades neurológicas, psicológicas, elas enfrentam em alguns momentos essa violência, às vezes, dentro do próprio espaço escolar, mas não só no espaço escolar. A violência para essas pessoas, ela ocorre em qualquer espaço, né? Familiar, de amigos, né? De grupos, de escola. Muitas vezes elas sofrem violência, a gente nem sabe, nem percebe, porque elas não têm consciência dos seus direitos, elas não têm consciência muitas vezes do que ela está sofrendo, que aquilo que ela está sofrendo é violência moral, né? Violência psicológica, violência patrimonial, porque muitos às vezes recebem herança dos pais, e aí o tutor que fica, né, os pais falecem, o tutor que fica responsável pelos bens da pessoa e muitas vezes não entregam isso, né? Então isso é muito, muito recorrente na sociedade. O que a gente precisa mudar, né? A sua pergunta em relação à parte educacional. O que a gente precisa fazer? Primeiro, formação, né, com os professores para entender que aquele aluno, que aquela pessoa, ela tem necessidades específicas,
que ela não é como todas as outras, que cada um é diferente, né? Cada aluno, um é diferente do outro, independente se tem ou não necessidades especiais. E a própria conscientização, né, dos colegas, né, dos gente fazer um trabalho. Esse trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho que não se esgota em si, um trabalho que precisa ser feito para que essa pessoa seja realmente incluída na sociedade. Porque quando ela sai da escola, ela precisa ter uma função dentro da sociedade. Porque ela não pode mais ficar excluída, né, dentro de casa. Claro que só se ela tiver algum problema de saúde que seja acamada, mas pessoa que pode, tem total liberdade para ir e vir, para trabalhar, muitas pessoas com necessidades especiais de trabalho. E, infelizmente, elas sofrem muito violência, muito mais do que a gente imagina. Né? Igual que a gente tem notícias na televisão falando sobre as violências que ocorrem. Né? Agradecemos então a participação da professora Keitri por mais esses esclarecimentos. E agora, diga não à violência. Boa noite, estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa conversa sobre o nosso projeto da violência. Diga não à violência. E hoje estamos aqui com o professor Carlos Thiago, que é o nosso professor de orientação profissional e já esteve com a gente também aqui como professor de artes, né, um professor integrante nos projetos. E hoje a gente vai conversar, professor, um pouquinho sobre violência no trabalho. Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, eles definem a violência como uso de poder física ou poder, uma ameaça, né, na sua prática. Pensando nesse tema da violência no trabalho, gostaria de ouvir um pouco a sua percepção quanto ao trabalho infantil. Né? Queria saber de você se o trabalho infantil ele pode ser considerado uma forma de violência ou não. Boa noite, queridos alunos. Primeiro, uma citação de um enredo bem conhecido, que é liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós e que a voz da igualdade esteja sempre sobre nós. Trabalho infantil, né, é um trabalho escravo, pode ser considerado um trabalho escravo, porque ele restringe a criança aos seus direitos fundamentais, que é o direito à educação e à sua infância, e priva a criança do seu ambiente familiar, do seu primeiro ambiente. E mais do que isso, a criança é exposta a doenças, não é? Então, o trabalho infantil é todo trabalho que provoca danos físicos, psíquicos e mentais à criança e priva da sua liberdade para com o meio social e a priva do direito à educação, do direito à escola. Dados da Organização Mundial do Trabalho revelam que há cerca de milhões de crianças aí no trabalho escravo pelo mundo e também no Brasil. Sim, professor, a gente tem, né, aqui alunos já a partir de 15 anos e é bom sempre a gente estar relatando e falando também sobre esse tipo de violência. Continuando nesse assunto, apesar da Lei Áurea ter sido assinada, né, há mais de 100 anos, nós encontramos no Brasil pessoas que são submetidas a esse tipo de trabalho, né, professor? O que o senhor pensa sobre isso que o senhor tem a falar? Bom, apesar da descolonização, entre aspas, né, porque a gente ainda não ganhou uma total liberdade, nós ainda vivemos num país com o trabalho escravo, análogo ao escravo, né? A gente ainda está preso a correntes do passado. E essas correntes do passado estão agora no nosso presente. E possivelmente estarão no nosso futuro. Né? Esse trabalho análogo ao escravo é um trabalho que viola os direitos humanos. E quando viola os direitos humanos, viola o seu ser, o seu indivíduo como cidadão, a sua moralidade, isso é um trabalho análogo à escravidão. É um trabalho onde você não tem o EPI, que são os equipamentos de proteção individual, você não tem comida regular, você trabalha em excesso, a carga horária de trabalho é excessiva,
tá? Você é alicerçado de seus deveres, seus direitos básicos como cidadão nesse meio social. A gente pode encontrar muito trabalho análogo à escravidão no Nordeste, nas lavouras, nas carvoeiras e também no Sudeste do Rio de Janeiro. Recentemente apareceu no Fantástico uma empregada doméstica onde tinha patroa que fazia cárcere privado com ela. E ela, para se livrar daquela situação, tentou se jogar do segundo andar. Uma situação humilhante, uma situação degradante ao ser humano. Tudo que ultrapassa isso, que tangencia isso, dentro do ambiente de trabalho, pode ser considerado um trabalho análogo à escravidão. Sem correntes, né? De uma forma simbólica, mas fazendo aí uma analogia, uma volta ao passado que ainda está presente em nossa vida cotidiana, infelizmente. E para denunciar o trabalho escravo, para denunciar o trabalho infantil, para denunciar qualquer forma de violência ao ser humano, diz que 100, que é o número dos direitos humanos. Obrigada, professor. Muito boa essa consideração. A gente vê realmente que ainda existe no Brasil atual, né? E a gente está procurando fazer alguma coisa. Quem quer fazer alguma coisa realmente diz que 100. Para terminar, professor, só concluindo aqui, dentro da violência do trabalho ainda tem um assédio moral, né? E como lidar com essa situação, assédio moral? Bom, como professor de orientação profissional, né, a gente verifica o assédio moral no ambiente de trabalho, mas não só no ambiente de trabalho, né? O assédio moral está presente em todos os campos da sociedade, em todas as áreas sociais, mas principalmente ele afeta as situações de hierarquia, né? Onde tem um chefe, um subordinado, e ali tem algumas relações de poder. Acho que isso que desencadeia o assédio moral, tá? O assédio moral, ele é muito prejudicial à saúde, tá? De quem sofre, de quem é acometido pelo assédio moral, porque ele vai sofrer danos psíquicos, morais, pode desenvolver doenças gástricas, pode desenvolver também doenças do sistema nervoso, e aí o assédio moral, além disso, pode ser caracterizado aí como uma situação vexatória, uma situação humilhante para quem sofre. É uma discriminação, né? E como eu disse lá no momento inicial, busquemos a liberdade, né? Tenhamos a voz da igualdade, até porque nessas relações de poder, eu acho que quando acontece a questão do assédio moral, é pela falta da gestão. Quando não se tem uma liderança, não se tem uma posição, o ataque é o assédio moral, é a pressão, é você cobrar do seu funcionário, é você cobrar do seu funcionário direto coisas, ações que estão além daquilo que foi idealizado, ou falar coisas que ele não fez e dizer que foi feito. Então, assim, são várias formas de assédio moral, e quando a gente tem um assédio moral, ele pode se encadear também para o assédio sexual, né? Que é crime. Então, livres para argumentar, livres para dialogar, que é a palavra que falta dentro do trabalho, dentro das atividades sociais. Então, professor, mais uma vez quero te agradecer, né, por esse momento. E nós temos para dizer para eles: diga não à violência. Boa noite, eu sou a Verônica, diretora-geral do Colégio Municipal Amaral Peixoto. Quero aqui agradecer aos 3 turnos pelo brilhante trabalho desenvolvido com o tema Diga não à violência. O engajamento dos professores, funcionários e alunos foi de grande crescimento para essa proposta pedagógica. Quero agradecer aos coordenadores que se empenharam bastante também,
nesta proposta. O tema Diga Não à Violência é um tema muito atual ainda em nossa sociedade e a violência contra a mulher, de uma forma geral, também. Então, quero aqui agradecer mais uma vez a equipe, a todos os participantes, a todos os envolvidos e dizer que esse projeto ele deve ter continuidade, ele não pode parar só aqui. Esse projeto ele pode ter continuidade nos próximos anos, a gente pode trabalhar com pesquisas em cima deles e até mesmo virar um artigo da nossa unidade escolar e da nossa comunidade. Tá? Nós estamos criando um podcast com os registros, com os vídeos que vocês vão assistir, vão ter acesso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Né? Quero deixar aqui registrado mais uma vez os parabéns a todos e dizer a vocês: diga não à violência.